estamos discutindo o sentido da filosofia como atitude espiritual, como forma de ver o mundo, como forma de pensar, de compreender aquilo que está diante de mim e a mim mesmo. Vimos algumas características, o fato de, na filosofia, na atitude científica, o homem colocar em questão sempre aquilo que sabe. A verdade se torna um problema. Nós estamos sempre criticando tudo aquilo que as gerações anteriores descobriram. E sabemos que tudo aquilo que nós descobrimos e sabemos será posto em questão pelas gerações futuras. Qual de nós tem dúvida disso? Qual de nós tem dúvida de que em algumas décadas, alguns séculos com certeza, a humanidade não rirá do modo como nós pensamos ser o mundo, assim como nós rimos das concepções científicas do homem medieval ou do homem antigo. Mas o que há em comum entre o cientista antigo, o cientista medieval, o cientista moderno, o cientista contemporâneo, é esta mesma atitude de estar permanentemente colocando tudo em questão. Vimos que há esta forma de explicar o mundo, marcadamente científica e filosófica, ela é imanentista, ou seja, nós em geral buscamos causas naturais para fenômenos naturais, e ao mesmo tempo em que ela tem consciência de que ela é uma construção humana, ou seja, de que o homem, o que ele sabe, é o que ele mesmo descobriu, porque não se trata mais de um Deus que me conta, mas sim do que eu mesmo posso vir a saber a partir da minha observação, da experiência que tenho do mundo e do que eu posso pensar a partir do mundo. Nesta aula eu gostaria de apresentar uma outra característica do pensamento filosófico, que é o fato de ele ser polêmico. Muito bem. O pensamento filosófico, o pensamento científico é um pensamento polemizador. Ele é marcado pelo polemos, pela guerra, pela discussão, pelo enfrentamento. Vamos ver em que medida a filosofia surge como polemos, como disputa, lá na sua origem grega. Muito bem. Em primeiro lugar, se trata de um polemos, de uma disputa externa. Externa porque a filosofia, quando surge, ela não simplesmente ocupa a mente dos homens e o pensamento mítico desaparece. Ao contrário, o que acontece é a convivência entre essas duas formas de ver e de explicar o mundo. A forma filosófica, científica, surge, começa a conviver de um modo mais ou menos conflituoso com a perspectiva do homem do tempo do mito. Vejam, é uma ameaça importante para a forma tradicional de ver o mundo, o surgimento desta outra perspectiva do saber. Ela representa uma ameaça porque a nova forma de ver o mundo vem para colocar em questão todas as certezas, toda a ordem em que o homem se encontrava no tempo do mito. Então, imagine você que acredita que homens valham mais do que animais, que há determinados homens que valem mais do que outros homens, que há determinadas raças que valem mais do que outras raças, que acredita que existam deuses que são, inclusive, ancestrais de determinadas famílias, quem sabe da sua, que existam, portanto, motivos para que determinadas pessoas sejam proprietárias das terras, ao passo em que existem motivos em razão dos quais outras pessoas são servas e outras escravas. O mundo é uma ordem de valor. O mundo é composto por esses significados. Isto faz com que o mundo em que nós vivemos seja do jeito que ele é. Quando a filosofia surge como um pensamento problematizador, perguntando
será que o mundo é realmente tal como nós acreditamos? A filosofia surge fazendo perguntas do tipo: será que existem verdadeiramente deuses? Existe diferença entre um grego e um estrangeiro? Os homens são realmente superiores às mulheres? Existem pessoas que são naturalmente livres e outras que são naturalmente escravas? Ou será que isso não é simplesmente uma invenção, uma imposição do mais fraco sobre o mais forte? Então veja que a filosofia surge colocando os fundamentos da coexistência em questão. Esse é o tremor de terra a que Jan Patočka se referia. Eu não sei mais como o mundo é. E o homem que vive numa determinada ordem, que acredita que deuses e homens são de uma determinada forma, e acredita nisso porque o seu pai lhe disse, e o seu avô havia dito isso antes ao seu pai, não é? Ele defende a sua forma de vida, defende a sua concepção de mundo. Porque ao defender a sua aquela forma de vida, aquela ordem estabelecida no mundo, ele está defendendo a si mesmo, ele está defendendo a sua própria identidade. Quando se coloca em questão o mundo em que alguém vive, se coloca em questão também o valor daquela própria pessoa. E as pessoas não estão, em geral, dispostas a verem as suas identidades e os seus direitos de propriedade, as suas representações familiares e etc., colocadas em questão, sem defender-se. A defesa do mito, portanto, da perspectiva, daquela forma de ver o mundo antiga, é feita com muita força. E se estabelece, então, uma polêmica entre essas duas formas de ver o mundo. A filosofia não surge sem problemas. Desde a primeira geração dos filósofos, os filósofos e os cientistas são ridicularizados. Nós temos várias histórias de filósofos que são objeto de piada. Até hoje, essa atitude ainda persiste em relação ao filósofo e ao cientista. Veja lá, se você não conhece alguma piada sobre um cientista ou um filósofo rindo dele pelo fato de ele ser alguém um pouco desligado, despistado, que não dá conta de problemas práticos, apesar de ser muito inteligente para matemática, é incapaz de fazer coisas muito simples, não é? A primeira piada sobre isso surge já com aquele que é considerado o primeiro de todos os filósofos, que é Tales. Dele, uma mulher escrava já ria, conta-se, pelo fato de ele ter caído num buraco quando estava olhando para as estrelas. Então a escrava, a mulher de Trácia, riu dele, perguntando: então você quer saber conhecer as estrelas se você não olha sequer para onde está pisando? O riso é uma manifestação dessa relação polêmica entre filosofia e a outra forma de ver o mundo com a qual ela rivaliza, mas não é a única e não é a mais grave. Todos nós conhecemos o destino trágico que Sócrates, por exemplo, teve. E Sócrates não foi o único filósofo em Atenas a ser acusado, processado e condenado em razão das suas concepções filosóficas. Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses da cidade e introduzir outros, e de perverter a juventude. São duas formas, duas acusações que representam muito bem o modo como a atitude não filosófica compreende a crítica do cientista e do filósofo. E Sócrates não foi o único. Protágoras, no mesmo século, com quase certeza, foi também processado, condenado, só que diferente de Sócrates, que preferiu entregar-se à execução, podendo fugir, tomou a cicuta para cumprir a sentença. Protágoras preferiu a própria vida, salvar a própria vida, e fugiu. Então essa é uma primeira polêmica que se estabelece. Uma polêmica externa entre a atitude filosófica e a atitude não filosófica. Vejam que esta
esse polemos, ele não acontece apenas entre pessoas ou na comunidade, entre pessoas que representam uma ou outra atitude. Observe que esta polêmica, essa disputa, ela ocupa a mente de cada um de nós. Não existe ninguém que veja o mundo exclusivamente pelos olhos da ciência ou exclusivamente pelos olhos do mito. Cada um de nós é um lugar em que essa polêmica acontece. Hoje nós possivelmente somos majoritariamente homens, filhos da filosofia. Isso marca a nossa cultura e marca a forma de ver o mundo de cada um de nós. Vamos lá. Se temos uma dificuldade qualquer, um problema de saúde, um acidentado que queremos salvar, vamos levá-lo para o hospital e não para a igreja. Por quê? Porque acreditamos que são causas naturais aquilo que será capaz de matá-lo. E é necessário uma intervenção aqui neste mundo, na natureza, aquilo que é necessário para salvá-lo. Por isso levamos para o hospital e não para a igreja. Mas depois que nós entregamos o acidentado para o médico que vai operá-lo, a maior parte de nós, o que faz? Uns rezam, outros fazem pensamento positivo, enfim. Grande parte de nós ainda acredita na existência de alguma forma de intervenção sobre a natureza que não seja exclusivamente imanente, interna, não é? Ou seja, nós é como se víssemos o mundo com os olhos da filosofia, mas também com os olhos do mito. Há uma disputa na mente de cada um de nós acerca disso. Essas duas formas de ver o mundo, elas passam a conviver desde então. Vamos ressaltar isso. E a nossa cultura, então, ela não é simplesmente a cultura dos homens que veem o mundo com os olhos da filosofia, mas uma cultura em que nós vivemos a tensão e a polêmica entre as diferentes formas de ver o mundo. Muito bem. Eu disse que esse polemos ele é externo no primeiro sentido, porque ele é forma filosófica contra forma não filosófica, mas existe também uma polêmica interna. A atitude filosófica a que nós nos referimos aqui, ela não é simplesmente a ciência. A ciência é uma dimensão da filosofia, desta nova atitude crítica e de dúvida permanente que surge entre os gregos. Mas as diferentes dimensões da cultura grega clássica são expressões do pensamento filosófico, do pensamento que põe tudo em questão. Não simplesmente os cientistas, alguns dos quais nós referimos aqui, mas também o teatro é uma outra expressão importante do questionamento infinito. Lá no teatro, lá na tragédia, o homem se pergunta sobre o poder que tem de construir a si mesmo, sobre os limites do poder de autoconstrução. O homem se pergunta sobre o poder do homem sobre o seu destino e o poder dos deuses sobre o seu destino. Lá na comédia, o homem, também, portanto, no teatro grego, outra invenção da cultura grega clássica, a comédia, também o homem coloca a si mesmo em questão, coloca em questão a sua crença nos deuses, coloca em questão os seus políticos, os seus valores. Todas as dimensões da cultura grega clássica são problematizadoras. Em geral, estão se perguntando sobre qual é o valor do homem, sobre o que é viver em conjunto, sobre o que é justiça, o que é coragem, o que é piedade, etc. E mantém a discussão pública acerca disso. E são polêmicas umas em relação às outras. Se nós observarmos a comédia como uma atitude, como uma dimensão da atitude filosófica de permanente questionamento, não é? Nós percebemos que ela questiona, inclusive, a atitude filosófica. A comédia critica e ridiculariza os cientistas, por exemplo. Uma peça interessante acerca disso ridiculariza Sócrates.
chama-se As Nuvens de Aristófanes. Nós a indicamos no final desta aula como uma sugestão de leitura para perceber como uma atitude cultural, como uma dimensão da cultura grega problematiza a outra. Nós referimos a acusação contra Sócrates. Sócrates foi acusado por 2 políticos, por 2 grandes oradores. A retórica, a oratória, é uma outra invenção da atitude filosófica grega. É também uma outra dimensão desta postura de questionamento acerca de tudo. E ali nós temos um exemplo de questionamento de uma dimensão da atitude filosófica em relação à outra. Ali são políticos e oradores questionando a filosofia. A filosofia questiona a poesia, a filosofia questiona o teatro, a filosofia questiona a política, a filosofia questiona a retórica. São todas as dimensões do pensamento da nova atitude, do pensamento filosófico, questionando todas as outras. Trava-se, portanto, uma luta de todos contra todos. A nova cultura, a cultura grega clássica, é marcada por esta grande disputa, por esse espírito, por essa atmosfera de questionamento permanente. Voltemos a nossa atenção aqui para os cientistas, para os primeiros cientistas do século VI. Eles inauguram esta polêmica interna da ciência. Eles falam a partir daquilo que outros falam. Eles põem em questão a atitude não filosófica e põem em questão as teorias uns dos outros. O século seguinte iria partir deles, questionando as suas teorias para construir outras. Nós terminamos aqui. Veja as referências bibliográficas indicadas ao final, os exercícios sugeridos. Na próxima aula nós vamos retomar esta questão da polêmica, do gosto pela disputa, para entender os filósofos do século V, os sofistas. Até lá. Sente-se acusada, descontente onde quer que se vá. Sente-se que a coisa já não pode ficar como está. Sente-se a decisão dessa gente em se manifestar. Sente-se que a massa sente, a massa quer gritar, a gente quer mudança. O dia dá mudança, a hora dá mudança, o gesto dá mudança. Sente-se tranquilamente, ponha-se a raciocinar.